trimestre deste ano. Olha essa. Já este ano. E o pior, tu sabe o que é? Número em 10 anos. O pior número em 10 anos. Olha só. 4 pessoas são vítimas de violência sexual por dia no estado da Paraíba. Você está pensando que é brincadeira? Tu vê aí 4 pessoas por dia? Quanto dá em um mês? Quanto dá em um ano? Vamos saber os detalhes com Betinho Nascimento. Aqui no telão, Betinho Nascimento. No telão do Cidade em Ação. Vai, Betinho. Cidade em Ação. Atenção, Samuca Duarte, muito boa tarde a você, boa tarde a toda a Paraíba. Para começar a semana, a gente vai trazer esses dados. Os dados foram levantados através do procedimento das delegacias da Paraíba, repassados ao Ministério da Justiça do Brasil. E esses dados trazem justamente esses números de 316 casos de estupros registrados no início deste ano, nos 3 primeiros meses. E o levantamento feito de 2020 para cá teve aí, de acordo com esses números, um aumento de 310% nos casos. E em relação a esse mesmo período do ano passado, teve aumento de 35%. E se a gente fizer essa média, de fato são 4 estupros registrados por dia na Paraíba. São números alarmantes. Só que do outro lado tem a polícia que está recebendo, inclusive, esses casos. Eu vou conversar com a doutora Cileide Azevedo, ela que é a titular da Delegacia da Mulher em toda a Paraíba. Eu estou aqui na delegacia justamente que coordena todas as delegacias, que é a Cordean. Doutora, a polícia vem trabalhando. Agora são números que a gente vê como números alarmantes. 316 casos registrados, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Samuca, boa tarde aos que nos assistem. É muito importante nós debruçarmos o nosso olhar enquanto sociedade para esses números que nos deixam estarrecidos, mas que de igual forma apontam um trabalho que é desenvolvido pelas instituições de segurança pública aqui do nosso estado. Se nós olharmos com cuidado para os números dos 2 últimos anos, em especial, vamos observar o ano de 2025. Nós tivemos um registro de 316 ocorrências de estupro aqui no nosso estado no primeiro trimestre. Fazendo um recorte para as vítimas do sexo feminino, nós vamos identificar 303 casos de crimes de estupro esse ano em 2025 registrados aqui em nossas delegacias. Mas, fazendo uma análise mais apurada sobre esses números, nós observamos que 211 casos ocorreram nesse primeiro trimestre. Então, desses 316 casos envolvendo homens e mulheres, 303 são de vítimas mulheres. E desses 303, 211 foram de vítimas cujos crimes ocorreram agora em 2025. 92 casos são de crimes ocorridos em anos anteriores, mas que foram somente registrados agora em 2025. Uma outra questão muito importante que nós extraímos desses números é que 145 desses 211 casos são de vítimas crianças e adolescentes. Então, 66 casos são de mulheres adultas, mulheres maiores. E 145, 69% são de vítimas menores de idade. São números que saltam aos nossos olhos e que precisam ser denunciados. Esses fatos, eles precisam chegar ao conhecimento das autoridades para que sejam tomadas atitudes em relação a essas situações, para que se investiguem esses fatos. Doutora, eu estava vendo aqui esses números. Em 2020, foram 77 casos registrados e agora 316. A gente pode dizer que, de fato, é um aumento no número de casos ou é essa denúncia que está chegando agora com a maior confiança por parte da vítima nas instituições? Nós, enquanto instituição de segurança pública, acreditamos e verificamos no dia a dia a confiabilidade, né, da nossa instituição, a confiança da população no nosso trabalho. Nós pensamos que esses casos, eles ocorrem há bastante tempo. Nós estamos falando, em sua maioria, de casos de crimes que ocorrem no ambiente doméstico. Quando pensamos em vítimas crianças, os maiores autores são vizinhos, conhecidos, parentes, pessoas da convivência dessas crianças. Então, esses crimes, eles já ocorriam, mas nós temos a oportunidade, a partir da denúncia, de investigá-los e de buscar, não é, junto ao Poder Judiciário, a punição para esses autores. Então, é muito importante que essas denúncias cheguem ao conhecimento, e elas têm chegado gradativamente, ano a ano. Nossas instituições, elas têm funcionado muito bem e acolhido essas vítimas, e essas denúncias chegando, nós
temos a oportunidade de investigá-las. Para além das nossas unidades policiais que funcionam diariamente, de 8 às 18 horas, nós temos um plantão de delegacia especializada de atendimento à mulher, que aqui na capital funciona 24 horas por dia. E, especificamente, em se tratando de crimes contra vulneráveis, contra crianças e adolescentes, a partir do mês de abril, nós tivemos a inauguração de um novo polo de plantão, o polo de plantão de vulneráveis aqui na capital, onde são feitos os registros de violência doméstica e familiar e violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, é um serviço que funciona 24 horas por dia aqui na nossa capital. Doutora, muito obrigado pelas informações. Agradecer a doutora também pelos esclarecimentos e, claro, reforçando sempre que a denúncia ela é de extrema importância, principalmente as vítimas ou pessoas que conhecem vítimas de estupros, denunciar através do 197 ou procurar uma delegacia. De volta contigo. Tá aí, ó. Gente, olha essa. É um absurdo, né? Você pode até pensar que é simples, mas a coisa é grave. Veja mesmo, desses casos, só esse ano, de janeiro até agora, abril, 60 e poucos casos de mulheres abusadas sexualmente. O restante